Governo brasileiro mantém em 10% a mistura de biodiesel no diesel para 2022. Quais os impactos para o agronegócio e para a inflação aqui no Brasil? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Adelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema de hoje ele é relativamente polêmico. Nós falaremos de biocombustíveis. Essa semana, o Conselho Nacional de Políticas Energéticas aqui do Brasil anunciou a manutenção do percentual de 10% de mistura de biodiesel no diesel para 2022. Esse fato, essa notícia causou grande burburinho no mercado e até uma revolta nas associações ligadas ao agronegócio, e o trabalho de lobby para reverter a decisão já começou. E esse não é um problema exclusivo nosso aqui no Brasil. Joe Biden está entre as cordas, no corner lá, completamente acuado, porque ele está com o mesmo problema lá. Possivelmente nos Estados Unidos seja um pouco pior a situação, porque quando nós dividimos a economia americana, três grandes indústrias se destacam, que é a indústria financeira, é a principal indústria americana, exportação de dinheiro globalmente, e depois nós temos a indústria de petróleo e a indústria do agronegócio. E são justamente estas duas indústrias que estão em lados opostos da mesa agora, com o Joe Biden tentando uma conciliação, ou tentando pelo menos equilibrar a balança com relação aos desejos de cada um. Antes de nós entrarmos nessa discussão na prática, como que está a situação americana e a situação brasileira, é contextualizar que a mistura de biocombustível no combustível que nós utilizamos em nossos veículos não é algo novo, ela é algo que já vem há bastante tempo, e essa mistura, a principal função dela é reduzir a emissão dos combustíveis de gases poluentes. Hoje nós temos essa pressão vindo do ESG, mas a verdade é que essa conversa de ambientalista, de proteção contra a emissão de gases poluentes, ela vem já de muito tempo. Quem é um pouco mais veterano, assim como eu, deve lembrar da geladeira, que já chegou a ser a grande vilã do aquecimento global, da destruição da camada de ozônio, foi o gás da geladeira, o CFC, clorofluorocarbono. Se eu não estou enganado, lá no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000. E hoje o ESG, que está fazendo um barulho tremendo no mundo, coloca a utilização de combustíveis fósseis, a emissão de carbono, dióxido, monóxido de carbono, como grande vilão do aquecimento global. E a mistura de biocombustível, ele vem justamente para reduzir essas emissões. E todos os setores, eles acabam sendo influenciados por essa pressão e por essas decisões. O setor marítimo é um setor que está sofrendo bastante com relação a isso, e eles têm que usar um percentual hoje de enxofre, por exemplo, muito abaixo do que era há alguns anos atrás, acabou encarecendo o bunker marítimo de uma maneira tremenda, mas veículos, caminhões, aeronaves, tudo que usa combustível fóssil vem sofrendo com relação a essas normas, essas regras impostas pela turma do ESG. Agora, será que a manutenção justamente desse percentual, ele trará algum benefício para a população? Esse é o site oficial do Ministério de Minas e Energia, onde ele destaca que o Nacional de Políticas Energéticas manteve o percentual de 10%. O objetivo é proteger os interesses do consumidor com relação a preço, qualidade e ofertas. Aqui me levanta uma pergunta, ou pelo menos uma dúvida que eu tenho com relação à semântica das palavras, porque, e nós vamos ver já já o porquê que eu estou pensando disso, é essa frase aqui: proteger os interesses do consumidor. Eu não sei se a minha interpretação de proteger os interesses do consumidor, ou proteger e o consumidor, tenha o mesmo significado para mim, como usuário desse combustível no veículo, como para quem formula esse tipo de regra. Nós vamos ver já já o porquê. Como eu disse, essa regra, essa lei, ela não é nova, ela foi oficialmente colocada em 2014, a Lei 13.033,
e ela começou a definir no momento da assinatura, da vigência, na verdade, quais são os percentuais de biocombustível que devem ser misturados, e começou com 8%, chegando à adição máxima de até 15%. Essas revisões, elas são feitas sempre em março, no mês de março. Esse ano, por causa do alto preço, principalmente da soja, já que o principal biocombustível, o biodiesel que nós utilizamos, ele é derivado do óleo de soja, da soja, a soja ela atingiu preços absurdamente altos no início do ano, chegando a US$ 17 o bushel na máxima desse ano. E o programa de exportação também é bastante acelerado. Nesse período, o governo decidiu por baixar de B12 para B10. Então, era o momento que deveria ter ido para B13, ele voltou para B10. Até aí, o pessoal entendeu ou fez vista grossa, afinal de contas, a inflação ela estava chegando e combustível tem um potencial inflacionário absurdamente alto. Ok, não gostamos muito do negócio, falando como alguém do agronegócio, mas era uma medida que fazia sentido nessa época. Mas agora nós estamos com uma previsibilidade de uma super safra aqui no Brasil, mais de 144 milhões de toneladas. Nós temos um programa de exportação lento no início, ainda muita soja nos Estados Unidos também, que já tem o potencial para não elevar tanto os preços da soja, e o governo ele traz essa medida para diminuir o consumo de óleo de soja. E aqui eu quero compartilhar uma matéria que ela foi feito um estudo pela Ubrabio, que é a União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene, e eles mostraram, com relação aos preços, que a participação do biodiesel na formação do preço do diesel B, que é o diesel de consumo, era de 13,6% no início de janeiro, e ele passou para 13,7% no início de outubro. Ou seja, em 10 meses, o reajuste do biodiesel foi de 0,1%. Ou seja, não aumentou nada. Já por outro lado, no mesmo período, a participação do diesel fóssil no preço do combustível final, que era de 47,7% em janeiro, passou para 56,2%, ou seja, 8,5% de reajuste. Então aqui a gente tem o primeiro indicativo que o grande vilão do aumento do diesel não foi o biodiesel, foi o diesel fóssil. E essa já não é a primeira medida que causa descontentamento com relação ao uso do biocombustível, e aqui ela está desagradando não só a indústria petroleira, o agronegócio, como a indústria de refino também. Quem lembra que lá no finalzinho de outubro eu fiz um conteúdo sobre isso, que a ANP, Agência Nacional de Petróleo, ela aprovou o regulamento do novo modelo para venda de biodiesel. Aqui saem os leilões que a ANP fazia bimestralmente. Esses leilões, eles tinham uma função de tanto dar uma previsibilidade de produto quanto de preços para as refinarias e para as esmagadoras. Então vamos pegar uma esmagadora de soja lá no Mato Grosso, ela sabia que a cada 2 meses haveria um leilão da ANP que tinha um número previamente anunciado de 1,5 bilhão de litros, por exemplo, que ela iria adquirir e ia vender para essas refinarias. Essa condição do leilão, ela causava uma certa tranquilidade no mercado por causa da previsibilidade. Saem os leilões, entram agora a comercialização, a negociação direta entre comprador e vendedor. Alessandro, mas não é uma coisa boa o governo sair de cena e deixar duas entidades privadas negociarem? Ótimo, perfeito. Mas não há regras claras com relação a essa negociação. E aqui começa a ter um problema da natureza de previsibilidade de produto, de compras. Porque em alguns momentos o produto destinado à exportação pode ficar muito favorável com relação ao produto negociado no mercado interno. E essas esmagadoras podem priorizar a exportação desses produtos e as refinarias ficariam chupando o dedo sem produto, porque não há uma regra clara. Então pode ser prejudicial
para ambas as partes, porque em alguns momentos que o mercado interno estiver um pouco mais aquecido, talvez as refinarias não quisessem comprar esse produto que acabaria derrubando os preços. Então, por incrível que pareça, o leilão nesse momento era uma das melhores coisas que tinham no mercado. Agora, se vierem regras realmente claras, transparentes e que efetivamente causem bom resultado, a melhor coisa que tem é a negociação, naturalmente, entre comprador e vendedor. Como esse foi o segundo golpe, eu mostrei para vocês o estudo que o Brabinho fez aqui. Olha que interessante o site da Comexstat, que ele é ligado diretamente ao Ministério da Indústria e Comércio aqui do Brasil, sobre os números de importação de óleos combustíveis de petróleo. Você vê que esse ano, aqui, desde junho de 2020, nós tivemos um salto de 200% na importação de biocombustível e o preço também aumentou. O valor FOB só no mês de outubro foi de 1,82 bilhão de dólares em importação, recorde desde mesmo nível de negociação de 2014. Principal origem, Estados Unidos. E aqui, os principais importadores de combustível. Qual que é o problema nisso daqui? A formação de preço de combustível hoje aqui no Brasil ela é feita através do PPI, o preço de paridade de importação, que basicamente é o petróleo Brent multiplicado pela nossa taxa de câmbio, mais uma operação portuária e adicionado à margem de processamento na Petrobras, nós temos o preço do combustível puro, vamos dizer assim, na refinaria, na indústria de processamento, que é transportada até uma refinaria que faz a adição do biocombustível. O problema é que o petróleo não para de subir. Vamos esquecer que teve essa volatilidade de sexta-feira até hoje. Estou gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 2 de dezembro, que o preço voltou para 67, 68 dólares o barril, mas o petróleo chegou a tocar 85. E já há estudos de mercado mostrando o petróleo acima de 125 dólares. Barbaridade. O pessoal também chuta forte. Acho uma loucura isso daí, mas não duvido também. E a nossa taxa de câmbio que não para de cair. O céu é o limite para a nossa taxa de câmbio. Enquanto o petróleo está em alta e a taxa de câmbio estiver em alta, a formação do preço do combustível aqui ele vai estar elevada, porque o PPI faz esse tipo de situação. Como esse estudo mostrou aqui que o grande reajuste foi no combustível fóssil, se nós vamos ter um incremento na importação de combustível fóssil para atender uma retomada econômica aqui no Brasil num pós-pandemia, podemos nos preparar para uma inflação contínua aqui no Brasil. Podemos preparar o bolso porque o combustível não vai ter como cair. Como que fica o agronegócio? Esse é um estudo feito pela Stonex e ela fala que a obrigatoriedade do B14 a partir de março de 2022, porque esse ano de 21 era para ser o B13, em março era 2022. Essa mudança no percentual causaria uma demanda anual de 8,6 milhões de metros cúbicos, ou 27% superior à demanda desse ano. E foi para isso que as usinas se prepararam, para esmagar esse adicional de soja. E ela fez um gráfico para nós visualizássemos, porque em todo caso havia uma possibilidade do qual o B10 fosse mantido, mantesse esse percentual. Infelizmente foi o que acabou acontecendo. Essa linha tracejada em verde, ela mostra ao longo dos meses como que está a demanda por biocombustível e ela simplesmente vai derreter tendo essa manutenção. Impactos. A cada 1 ponto percentual da mistura obrigatória de biodiesel, ele causa uma queda, um acréscimo de 33,5 a 40 mil toneladas na demanda por óleo de soja. Quando nós fazemos o processamento do óleo de soja, 77% vira farelo, 19% vira óleo de soja, o restante ela acaba sendo perda. Nessa quantidade de 37, 38, 40 mil toneladas, nós estamos falando num esmagamento entre 163 a 198 mil toneladas por mês. Por mês. Então, a manutenção desse percentual de 10%, ele vai retirar da indústria de processamento
2,4, 2,5 milhões de toneladas de soja. Essa percentual, se o governo chinês principalmente não absorver, se a China não absorver essa quantidade de soja, ele vai derrubar os prêmios. E aqui que começa a ficar ruim para o agronegócio, porque por mais que Bolsa de Chicago possa ter a alta, taxa de câmbio continue subindo, o basis, que é a diferença do produto negociado no mercado físico para a bolsa, indo a valores muito negativos, porque esse vai ser o indicador de compra pela indústria processadora, ele vai prejudicar a rentabilidade do produtor, porque ele vai derrubar o preço da soja. E nós estamos num momento onde os custos com fertilizantes já estão comendo grande parte do lucro do produtor. Por isso que as indústrias, as associações, elas estão fazendo esse tipo de. Opa, tirei daqui. Elas estão fazendo lobby para reverter a decisão que está aqui, ó. Brasil, Biofuel, associações de representatividade dos fazendeiros estão fazendo lobby para tentar reverter a decisão. Porque da mesma maneira que vai causar a inflação de um lado, já que os formadores de preço do PPI não baixam, nós vamos ter uma deterioração nas margens do produtor rural. Ou seja, vai sobrar na nossa conta como consumidor de novo. Então, o impacto para o agronegócio vai ser terrível, com uma maior oferta de produto, e para nós, como consumidor, vai ser terrível também pelo aumento, um possível e um potencial aumento no custo do combustível. Para ilustrar o que está acontecendo nos Estados Unidos, essa matéria de 22 de setembro de 2022, ela mostra uma decisão, a princípio, a favor da indústria de petróleo, quando duas empresas, que são a PBF Energy e a CVR Energy, elas ganharam um processo, eu não estou lembrado agora se foi em Minnesota ou foi em Wisconsin, contra o governo para diminuir a mistura de biocombustível no combustível final por causa do preço. Só que do outro lado da mesa, que eu falei, nós temos empresas como a ADM, como a Bunge, como a Cargill. Só que lá na Bolsa de Chicago, quem lembra no começo do ano, a soja chegou a $17 o barril e começou a faltar soja porque a China estava comprando absurdamente demais e os prêmios começaram a supervalorizar. A indústria local não conseguia comprar o biocombustível, o óleo de soja, para fazer a mistura. Então, elas eram obrigadas a comprar esse certificado aqui, que é o RIN. Ela compra da indústria de biodiesel. É negociado num balcão, no mercado de balcão, e esse certificado, que é para compensar justamente essa mistura, ele chegou a valores em junho, você vê, a $2 o barril. É absurdamente alto também. E dessa pressão aqui que foi feito, e o Joe Biden ainda não decidiu com relação a essa mistura. De um lado, nós temos as indústrias petroleiras, do outro lado, o agronegócio. Só que hoje saiu uma matéria aqui na Reuters dizendo que a proposta deve sair em alguns dias, né? A proposta do governo federal de Joe Biden, aqui da EPA, né, a Agência de Proteção Ambiental Americana, deve decidir nos próximos dias com relação a mistura de biocombustível por lá. Nesse caso, temos que ter orgulho, porque o Brasil foi lá e mostrou como que faz, tomou a decisão. Pode não ter sido a melhor, mas ela tomou a decisão. Só que tem uma outra coisa que chama atenção, que nós não podemos esquecer, que é a FAO, que é a Food and Agriculture Organization das Nações Unidas, ela tem um índice de preços de alimentos. E ela fez um estudo ao longo desse ano e ela mostrou que o principal vilão no aumento de preço dos alimentos foram justamente os óleos vegetais. 184 aqui foi a pontuação que recebeu os óleos vegetais. E ela coloca que um grande culpado aqui é o uso de óleos vegetais para a fabricação de combustível. Hoje saiu uma matéria aqui também que os preços de alimentos globais teve mais uma alta em novembro, estando num pico de 10 anos. Matéria da FAO também. O óleo vegetal mais consumido no mundo é o óleo de palma, ele é largamente produzido na Malásia, Indonésia, e a Ásia utiliza muito esse óleo vegetal, e a Europa também, que grande parte disso vai para a alimentação, naturalmente, mas uma parte muito importante vai para a produção de biocombustível. E a FAO, ela tem feito pressão muito nos países no combate à pobreza, no combate à miséria. E quando você tem o óleo vegetal sendo utilizado para o combustível, isso não fica uma imagem
Muito legal. Agora nós pegamos os países europeus, que são os signatários, os formadores de preço não, os formadores do ESG. A Alemanha falou que vai acabar com o uso de óleo de palma para biocombustível a partir de 2023, ou seja, daqui 2 anos. Eu não sei que tecnologia que a Alemanha vai utilizar para a fabricação de biocombustível. Talvez eles tenham desenvolvido alguma tecnologia que nós não conhecemos ainda, mas a Alemanha é dos países que está banindo a energia nuclear, que está banindo o uso de combustível fóssil e está banindo o biocombustível também derivado de óleos vegetais. Então, o que que eles, o que que eles querem, na verdade? Você vê que o mundo está realmente numa transição maluca e talvez nós não consigamos ter uma visão clara da situação. Então, para gente resumir o vídeo, essa decisão hoje desta semana do Conselho Nacional de Políticas Energéticas, a gente percebe que a gente não sabe o interesse de quem que ela está protegendo. Porque, na verdade, olhando nesses dados, do ponto de vista desses dados, nós não conseguimos achar nenhum beneficiário com relação a isso, a não ser o próprio governo com a arrecadação, porque o combustível estará mais caro. O grande vilão do aumento nós vimos que é o PPI, é o preço de paridade de importação, que foi a alta dos combustíveis fósseis, 9 pontos percentuais praticamente de aumento, e o biocombustível, que poderia ser uma medida paliativa que fosse para reduzir o preço final na bomba, ele manteve um percentual extremamente baixo, nem respeitando a própria regra estabelecida lá em 2014, prejudicando o setor do agronegócio. Então, do meu ponto de vista, pelo menos vamos torcer para que a ProSoja, a Biov, o Brapio, essas associações, elas consigam reverter essa decisão do Ministério de Minas e Energia e nós possamos, enfim, ter pelo menos algo que segure um pouco o ímpeto de alta do combustível e não prejudique a produção de alimentos aqui no Brasil, não prejudique o produtor rural, porque o desestímulo à produção rural causa escassez de alimento. Vídeo que aconteceu com o mercado de arroz no primeiro semestre desse ano. Então, do meu ponto de vista, os impactos são prejuízo para o produtor, prejuízo para nós consumidores de combustíveis. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe esse vídeo para que o canal consiga crescer e deixe o seu feedback aqui nos comentários, o que você achou do conteúdo. Concorda com esses pontos? Não concorda? Sugestões? Me passa o seu feedback, porque todo feedback sempre é bem-vindo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!